Hoje ele não é o mesmo. Mudou muito. O meu desenho mudou. Você acorda um dia que você não tá bom. Não tem como pensar uma coisa legal e tal. Então, deixa pra lá. Você tá rindo do quê, hein? Oh, ele nos viu. E mais uma vez, assim, ó, não é bem isso ainda, sabe? Assim, Sempre com com aquele medo, receio. com medo danado, assim, de passar para ele. Mas, assim, eu acho que aos poucos, eu acho que desde o dossiê, rolou uma confiança dele acreditar que o que a gente está fazendo é uma coisa que está muito de acordo e coerente com o trabalho dele, assim, né? Porque a coerência não está só em tentar adaptar os personagens, como é o Bob Cuspe, mas também está em falar do universo real, de falar do Angeli como autor, né? Então, assim, há uma adaptação do mundo dele, né? Assim, e eu acho que nesse sentido ele sempre foi muito confiou que a gente poderia, né, fazer um trabalho que tivesse esse resultado. Mas é sempre tenso, cara. Mandei para ele a cópia final esses tempos e falei, puta merda, será que ele vai gostar? Porque a gente brinca, a gente edita, inclusive as gravações, as entrevistas com ele, são, de certa forma, meio manipuladas, né? Porque a gente não tem nada que foi escrito para o Angeli falar. O Angeli não dubla nada. Até aqueles diálogos que tem no final, que parece uma coisa que ele conversa com a Rebordosa, conversa com o Bob, aquilo é tudo pensado de umas conversas que eu tive com o Angeli, sabe? Assim, então, que daí não era muito entrevista, era mais um bate-papo. Aí ele me contava uma história, aí a gente ficava com esse material que eu tinha gravado com ele, a gente ficava escrevendo a parte ficcional da história, sabe? Então, não roteiriza, a gente acabou não roteirizando. E isso foi bom porque a gente teve uma liberdade de construir um certo Angeli, que no final é meio um personagem também, que é o velho cartunista, né? Que é o cartunista que está de saco cheio, que não quer dar entrevista, sabe? Assim, que é meio rabugento, que não quer mexer no passado, né? E então a gente conseguiu criar ali uma versão desse personagem, que é onde o filme, no final, mostra, né, e revela ali que ele também é um personagem da sua própria história, né? Assim, então a gente teve essa flexibilidade por conta disso. Porque talvez é muito difícil você falar do cara, ele podia falar assim, pô, eu não sou assim, sabe? E ele não é assim, ele não é um cara. Ele dava entrevista, mas ele estava sempre bem humorado. Aquela hora que ele fala, tem uma hora, não sei se você lembra, que o microfonista fala assim: posso fazer uma pergunta? Não. Ele fala assim: não. Só que ele falou não e depois ele deu uma gargalhada, sabe? Assim, brincando, sabe? Assim, só que daí a gente vai lá e pega vamos construir essa persona Angeli que é mal-humorada, né? Que é uma equipe, é quase uma equipe de documentário que fracassa, né? A gente vai tentar gravar e nunca dá muito certo. E o que ele achou? Ele gostou muito, viu? Assim, foi bem bom. O Angeli está num momento bem recluso mesmo. Ele tá com 65 anos agora, tá numa crise com o trabalho, mas assim, Angeli em crise não é uma novidade, né? Assim, a vida dele foi sempre uma discussão sobre o trabalho dele, mas ele deu um feedback muito bom, assim, porque eu acho que assim é mais um, sei lá, como eu posso dizer, coisa em que ele de certa maneira apostou em deixar nas nossas mãos fazer um trabalho sobre ele nessa dimensão, porque agora a gente está fazendo um longa, né? Um curto ele tem uma circulação, mas tem um mundinho mais dos festivais, né? Um longa não, vai para, né, cinema, vai para televisão daqui a pouco. Então, assim, ele tende a ser mais amplo, né? A divulgação e ser mais sério também, né? Porque a gente tem ali 90 minutos em que a gente aprofunda mais em cima da personagem dele, ou dele mesmo, né? Ou do universo dele. Mas eu tô muito feliz, assim, sabe? Tanto é que esses dias eles falaram, né, para mim, assim, pô, você não quer fazer, vamos tentar pensar uma série das escrotinhas, sabe? Assim, eles vieram falar. Eu falei, porra, Angeli, eu já tinha falado, já fizemos tudo que eu podia fazer com a Angeli, tem outras coisas para fazer também. Adoro, né? Vou sempre admirar muito o Angeli, mas ele fala isso e eu já fiquei com a pulga atrás da orelha, assim, sabe? Já Pensando, plantou de novo, hein? Já plantou de novo.
Ô Mas é muito César, gostoso, né? Ver, e é como muito foi? gostoso ver essa parceria mesmo, né? Porque no final, hoje, Não, desculpa, pode deu uma falar. travadinha, pode falar. Não, não, ia concluir só que é muito, muito legal, assim, é muito gratificante, né? Você vê que tem esse lado dele que confia e que acredita e que acha que pode ter mais coisa, que pode explorar para um outro caminho, né? Porque o mundo dele é dos quadrinhos, da charge, né? É um cartunista. E a gente está levando isso para cinema, né? Para animação de forma geral, assim, mas é muito gratificante mesmo. Pode falar. Legal. Eu fiquei curioso também como foi a escalação do elenco de dublagem e o convite e a participação da Laerte. Tá, tá. A dublagem foi uma responsa, assim, que eu acho que é uma das mais difíceis de escolha, porque eu acho que sempre que a gente tem uma obra que as pessoas conhecem, eu falo isso para quem já conhece o mundo do Angeli, Exatamente. assim, a gente constrói muito uma imagem, um som dos personagens, igual um livro, né? Quando você lê um livro, Sim, depois você vai ver o filme e fala, puta, não tem nada a ver com a personagem que eu imaginei, sabe, assim. Então tinha essa preocupação de fazer uma coisa que correspondesse muito ao que eu acreditava como leitor. E aí a gente entrou numa pesquisa, né? Quando eu cheguei no Millen, eu falei, cara, puta, é o cara, né? Assim, que ele é meio bravo, né? Tem uma voz, né? Assim, rouca, grossa, grave, né? E aí eu fui conversar com ele. Ele virou para mim assim, e eu era punk nos anos 80, sabe assim? nossa, Ele começou a contar, falei, putz, cara, é o cara. A gente foi fazer um teste assim, e ele tem aquela coisa que é muito legal que ele trouxe, que é a preparação de ator dele, né? Então ele entrava ali no Bob Cuspe, sabe assim, falava pouco na hora, sabe? Ficava meio querendo levar uma com todo mundo, sabe assim, cuspia no estúdio de som o tempo todo, sabe assim. olha, Era engraçado, assim, as sessões divertidas, e eu acho que ele trouxe essa leitura do Bob Cuspe, que ele também tinha dos personagens quando ele lia, né? A outra personagem que eu acho fundamental foi a Grace, que faz a Rebordosa, né? A Grace Janucas, porque ela é a própria Rebordosa. Ela foi uma indicação, inclusive, do Angeli, numa conversa, ele falou, putz, você já viu Terça Insana, né? Era um espetáculo que ela fazia aqui. Acho que ela rodou pelo Brasil todo com esse espetáculo. Ela fazia umas personagens muito loucas, né? Assim, bem figura rebordosa. Tinha uma personagem que tomava Lexotan o tempo todo, assim. E eu também, a hora que eu ouvi a Grace, putz, é um amor, assim, sabe? Eu conversando com ela, foi assim, é umas coisas que você vê que é aquilo, né? A gente se encontrou, bati um papo com ela falando também da Rebordosa, ela viveu isso ali, né? Ela é da geração do Angeli. E então foi muito legal. O Paulo Miklos, que está no filme também, eu chamei ele muito pensando no papel, no trabalho dele como ator, e eu queria fazer um personagem que tivesse uma coisa meio estranha, né? Os irmãos Kowalski, que são os gêmeos ali, eles têm uma coisa meio sensitiva, são meio engraçados na forma de falar também. E outro, né, que Paulo Miklos é uma figura do universo do pop e do punk, né? Assim, sim, porque o Titãs, de certa forma, ali no filme, ele representa os dois lados, né? Com verdade. Sonífera Ilha e Cabeça Dinossauro. Então foi dando tudo muito certo assim com esses personagens, sabe, assim com essas vozes. Mas é isso, né? É trabalho de pesquisa, né? Eu acho que a animação tem uma coisa boa, que é o fato de ser um processo muito prolongado, as coisas amadurecem um pouco durante o processo, com Sim, mais tempo do que num filme de live, que você faz uma pré-produção, filma em 6 semanas e vai montar, né? O nosso não, o nosso processo era o roteiro, a gente começou o filme sem um roteiro pronto, sabe? E já também fazendo uma montagem, sabe assim, a Eva Randolph, que é a montadora, ela estava desde o início da animação, sabe assim, desde o começo da produção propriamente da gente ir para estúdio, ela já tinha ido, claro que, né, ela ia esporadicamente, trabalhava 2 semanas, voltava depois de um ano, sabe assim, mas ao longo do tempo ela estava ali ajudando a pensar a montagem do filme e, de certa maneira, o roteiro do filme, né? Então, essas coisas a gente vai lapidando, assim, a gente tem um certo tempo para tomar uma decisão que a gente acredita que é a mais certa, assim, né? legal. Acho que é isso.
Você tinha feito uma outra pergunta ou era só dos personagens? Da Laerte. Ah, da Laerte, é verdade. A Laerte foi uma coisa natural, assim, primeiro, a Laerte está no dossiê Rebordosa, né? É quadrinista, eu queria pôr uma personagem, e é muito amiga do Angeli, né? Ainda hoje. Eu queria pôr uma personagem que soubesse e pudesse falar tanto do lado autor, né? Assim, que é o que é ser uma cartunista, o que é trabalhar com esse universo criativo, como também ser uma pessoa que pudesse falar do Angeli mais intimamente, né? Então, só que a Laerte a gente acaba criando duas personagens, né? Que uma é a própria Laerte documentada e a outra é uma cartomante que sabe tudo do Angeli, né? Assim, então, a brincadeira, e que sabe mesmo, sabe muito do Angeli, né? Assim, eles têm uma história, Laerte, Angeli e Glauco, uma história incrível, assim, que vem lá dos Los Três Amigos, né? Que vem desse momento dos anos 80, quando eles publicaram na editora Circo, e foram amigos, né? São amigos, né? Assim, o Glauco já não tá, já faleceu, né? Mas assim, Angeli e Laerte estão sempre em contato, né? Eles têm uma vivência muito próxima ainda. Então coloquei e sem contar que a Laerte é incrível mesmo, né? Os pensamentos, as reflexões sobre o Angeli, porque aquela entrevista é uma entrevista dela falando, né? Eu fui com algumas perguntas e ela foi soltando o que ela pensa do Angeli, né? A parte ficcional dela como cartomante a gente escreveu, aí é roteirizado, né? Mas aí ela topou fazer um portunhol, assim, né? Uma figura... foi muito divertido, assim, de trabalhar, né? E eu sabia que no filme isso ia contar muito, principalmente para quem conhece o universo, conhece a Laerte, né? Sempre tem uma identificação muito forte, assim, aqui no Brasil, as sessões que eu assisti na Mostra de São Paulo, tem uma comoção, assim, quando vê a Laerte. É muito legal. Fantástico. Nossa, César, muito, muito obrigado pelo papo. O filme é fantástico mesmo. Eu fico feliz que você já esteja sentindo o retorno do público, porque é isso, a gente assiste o filme, a gente fica, sabe, num negócio, é muito criativo, cara, muito criativo mesmo, e eu fico muito feliz em ter assistido, e agora falando com você, eu vejo como é importante acompanhar o seu trabalho. Porra, cara. Então, parabéns mesmo, cara. Agradeço mesmo, assim, porque é isso, é muito bom ouvir de pessoas que estão na área, que entendem de cinema, que estão o tempo todo vendo e pensando no cinema, né? Porque é isso, né? A gente faz, é o que eu te falei, né? Por mais que a gente coloque ali o nosso esforço e acredite muito no projeto, o que vai ficar dele a gente perde o controle, né? Agora está com o público, está com os críticos. mas, porra, muito, muito obrigado mesmo. Assim, foi um projeto que a gente fez com muita dedicação, inclusive. Eu acho que o resultado que está ali é uma equipe que foi fantástica, assim, para a gente, para abraçar, né? Um projeto de 5 anos, assim, não é um trabalho que você faz e dura uns meses, né? Assim, cada um deu um pedacinho da vida ali para que ele acontecesse, né? Escapei, sempre escapo. Isso aqui é um gibi pra moleque, tudo truque. Bob! A profecia está acontecendo, Bob! Punk's not dead. Eu vou matar o Bob Cuspe aqui. Bob Cuspe. Já se sabe quando ele vai morrer. Tá me tirando, seu velho! Então, você não vem?